pergunta que eu quero fazer para vocês é por que, e aí fazendo a reflexão sobre o tema da mensagem, profissionais da fé, é por que cada vez mais nós estamos tendo dificuldades em relação à capacitação dentro da igreja. Poderíamos até futuramente montar um workshop aqui para conversar sobre esse assunto, sobre essa questão de capacitação eclesiástica. Porque nós, como participantes da eclésia, somos profissionais também dessa eclésia. A eclésia, ela não é somente o ajuntamento de cristãos pelo mundo. Essa é a igreja que nós não vemos. Nós aqui somos a eclésia local do bairro Silvestre. Somos a Igreja Batista Silvestre. E existe aqui também uma outra eclésia, que é a pessoa jurídica, que tem um CNPJ. Então você já viu aí que nós temos diversas igrejas dentro de uma igreja só. Nós temos a Assembleia, nós temos a igreja com o CNPJ, e nós aqui fazemos parte, ou deveríamos fazer parte, da Igreja Mundial do Senhor Jesus. É aquela que não está presa entre paredes, é aquela que nós não conhecemos. Como membros de uma igreja de CNPJ, aqui existe um serviço a ser feito. Você concorda comigo? Existe um serviço a ser feito. Às vezes o termo soa um pouco ruim, mas se você comparar e esquecer um pouco o lado espiritual, vamos fazer uma análise aqui, deixando um pouquinho o lado espiritual, e analisar aqui a questão administrativa da igreja e das atividades pastorais, né, e dos dons de governo que acontecem aqui. Você vai perceber que existem atividades técnicas a serem executadas. Vou dar um exemplo. Mayra, se alguém subir aqui sem tocar violão, tem como? Não sobe. Por que não sobe, Mayra? Nem precisa, né? Não precisa. Não adianta. Já pensou se eu for aqui, a música vai brigar comigo, né? Se eu vim aqui e começar a tocar, gente, o louvor vai sair horrível. O pastor Alexandre que vai dirigir a música hoje. Que legal, o pastor Alexandre vai dirigir a música. Aí eu vou ficar aqui, ó. Vamos louvar a igreja. Deus vai usar o pastor Alexandre. Irmão, Deus usou até a mula. Mas não é pelo fato de Deus ter usado até a mula para Balaão. Eu não vou trabalhar com as exceções às regras. Eu vou trabalhar com aqueles que são capacitados. Você já pensou? Entra alguém na igreja. Agora eu não vou saber botar aqui de volta. Vou encostar aqui, tá? Depois não vai cair não. Já pensou, entra alguém na igreja e me vê tocando? Mara, me ajuda ali. E vê alguém tocando, eu tocando aqui, uma pessoa que não conhece a Deus, uma pessoa que chegou aqui para ouvir, para receber de Deus, e está eu ali, ó. Gente, essa pessoa não volta tão cedo. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que uma pessoa, quando nós recebemos, e isso já fica até uma aula para a casa de oração, né, Luiz tem conversado muito sobre isso. Quando uma pessoa chega num lugar para receber de Deus, o primeiro olhar dela é o olhar técnico, é o olhar de quem está ali dirigindo, de quem está fazendo. Ela precisa, o primeiro olhar é esse. Depois ela vai ver a vida com Deus, porque isso leva tempo, mas o primeiro olhar é o olhar profissional, é o primeiro impacto. Se não há profissionalismo naquilo que está sendo feito, se não há dedicação e preparo daquilo que está sendo feito, a pessoa não volta tão cedo. Mas espera aí, pastor Alexandre, Deus é Deus, Deus faz. A nossa análise aqui é naquilo que compete às nossas responsabilidades. Temos uma mania muito feia de ficar transportando para Deus tudo que compete a nós. Espiritualizamos tudo, até as nossas responsabilidades.
Conversávamos na escola dominical de pessoas que vão pregar o evangelho e quando chegam na igreja, pegam a Bíblia e fazem assim, ó. Hoje eu vou pregar em... Teve um dia que um fez isso, caiu no período interbíblico, nas páginas brancas, na divisão da Bíblia. Eu já preguei sobre a página branca da Bíblia, um dia eu posso pregar aqui, abri tudo branco. Aí preguei sobre o período interbíblico. Mas enfim, gente, aonde há o cuidado aqui? Ah, mas Alexandre, não limite Deus, Alexandre. Deus pode falar. Pode, gente, mas isso é uma exceção? A regra. Imagina se todo mundo atuar assim. Não dá. Então precisa ter um mínimo de quê? De zelo, de cuidado, de preparo, de profissionalismo. Isso é o mínimo. Não estou dizendo aqui que para pregar o evangelho tem que ser bacharel, doutor, mestre em nada. Mas tem que haver um mínimo de dedicação. Se eu não sei falar, eu vou aprender a falar. Se eu não sei me expressar, eu vou aprender a me expressar. Tem gente que aprendeu a pregar, sabe aonde? No espelho. Quer ser pregador e tem dificuldade? Se veja. Eu até hoje, quando acaba a pregação, sabe o que eu faço? Eu vou para o YouTube, para me ver, para me achar o bonzão? Não, para caçar erro. Por que caçar erro? Porque compete a mim, me aprimorar e me especializar, para não atrapalhar Deus. Quanto melhor comunicador eu for, quanto melhor expositor da palavra eu for, mais Deus vai me usar com mais eficiência e com mais qualidade. Compete a mim. Eu não posso transferir isso para Deus. É que não faz parte da nossa cultura de igreja essa preocupação. Alguns setores são muito preocupados com isso, porque se não fizer, irmão, dá ruim. Visto a música. Ah, irmão, você é o primeiro a falar. Está tocando lá, não sabe nem tocar. Foi fazer o que lá? Essa irmã não canta nada. Está fazendo o que lá? Nós somos o primeiro a falar da música. Aí quando vamos anunciar o evangelho, tudo vale, né? Tudo pode. Aí não tem profissionalismo. Aí não tem estudo. Aí não tem preocupação. Aí não tem nada. Definição de profissional. E essa definição aqui foi do ChatGPT. ChatGPT está uma benção, né, irmãos? Uma maravilha. O Google acabou, morreu.